queridos amigos e irmãos, bom dia. Meu nome é Tereza Canali e sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, que é pastoreada pelo pastor Edgar Barreto Antunes. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Senhor, piedoso Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Te entregamos, Deus, os enfermos em tuas mãos, Deus, para que tu os ajude, os sustente, Deus, deles força, Deus, para que eles possam passar por esse momento difícil. Te entregamos também, Deus, as famílias enlutadas, Senhor, que tantos perderam seus entes queridos, seja para a pandemia ou para qualquer outra doença. Tem, Senhor, misericórdia e dê conforto para cada coração também, Senhor. De uma maneira mais especial, te entregamos a vida do nosso querido pastor Edgar, que permanece internado, apesar de já ter tido uma pequena melhora. Te entregamos também a vida de sua esposa, a irmã Márcia, para que ela possa ter forças para poder cuidar do teu servo. Te peço, Senhor, que tu faça de mim um instrumento em tuas mãos, para que eu possa falar e fazer aquilo que provém de ti, Senhor. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa nossa lição é desobediência humana e juízo divino. O texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 24, versículo 5. Antes da lição propriamente dito, vamos falar um pouco sobre Isaías e sobre o seu livro. Isaías era filho de Amós, mas não é do profeta Amós, é outro Amós. E ele profetizou em Judá, em Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías anunciava a mensagem profética que era relativa a Judá antes e durante o exílio babilônico e o retorno do povo de Jerusalém após o cativeiro. Ele foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias, do Reino do Norte, e do profeta Miqueias, do Reino do Sul. Quando ele nasceu, a Assíria já vinha subjugando diversos reinos. Isso já acontecia há cerca de 150 anos. E Israel já lhe pagava tributo há cerca de 50 anos. Isaías foi levado cativo ainda muito jovem, ou seja, humanamente falando, ele viveu debaixo da ameaça da Assíria. Mas espiritualmente falando, ele nunca se rendeu ao inimigo, ele sempre esteve aos pés do Senhor. Por exemplo, foi pela oração de Isaías e pelo conselho que ele deu a rei Ezequias que Senaqueribe foi vencido e o Senhor feriu numa única noite 185 mil soldados assírios. Em Isaías 36, 4, lemos parte dessa história. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Quer dizer, o rei Senaqueribe mandou pessoas virem amedrontar o povo de Deus, dizendo assim: não deixe o rei Ezequias enganar vocês não poderão escapar de mim. E Isaías, quando soube disso, mandou dizer para o rei Ezequias: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Então, Ezequias diz que o Senhor mandou dizer para Isaías fala para Ezequias não temer, porque o Senhor os livraria. Então, Senaqueribe, que era do exército inimigo, estava tentando amedrontar o povo de Deus. E o profeta Isaías, acalma o rei Ezequias, e o rei realmente confia naquilo que Deus havia falado. Bom, a mensagem profética de Isaías apontava para a salvação, para a segurança do Senhor e para o louvor de sua glória. Para a salvação, eu selecionei Isaías 26, 1, para ler. Naquele dia se entoará
este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Então, a salvação vem do Senhor. Para a segurança, eu separei Isaías 27, 3, que nos diz: Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite eu cuidarei dela. E a mensagem profética para o louvor da glória, eu vou ler Isaías 35, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Bom, a nossa lição de hoje, que é a lição 4, ela é baseada nos capítulos 24 a 27 de Isaías. E ela trata da desobediência humana e do juízo divino. Enquanto a desobediência leva à destruição, a obediência nos leva às bênçãos do Senhor. Ou seja, nossas ações, elas geram consequências, que podem ser boas ou ruins. Muitas vezes, desobedecemos às ordens do Senhor e pensamos: Deus é amor, Ele vai nos perdoar, não faz mal. É só pedir perdão e está tudo bem. Mas esquecemos que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é galardoador na medida em que é justo juiz. Todos nós responderemos diante de Deus pelos nossos atos. Para dizer que Deus é galardoador, eu vou ler Hebreus 11, 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Inclusive, é um texto muito conhecido. Agora eu vou ler 2 Timóteo 4, 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, só para confirmar aqui que Deus é galardoador e é justo juiz. O tópico 1 da nossa lição tem como tema presença do deuteronomismo no profetismo bíblico. Como visto na lição 2, tão bem explicada pela nossa querida irmã Valmirene, a obra Historiografia Deuteronomista não se restringe apenas ao livro de Deuteronômio. Ela contempla toda a tradição que passa pelos livros de Josué, de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 e 2 Reis. A sua mensagem norteia toda a produção literária encontrada no profetismo clássico pré-exílico, ou seja, nos escritos proféticos fixados desde Amós até o profeta Jeremias. Segundo o autor da nossa revista, o alcance dessa moldura teológica pode ser ampliado quando entendemos que o movimento profético se inicia bem antes do profetismo literário, tendo seu início com a instauração da monarquia em Israel, no ano 1000 a.C. Assim, o deuteronomismo tem uma influência de cerca de 500 anos sobre o profetismo bíblico. Cabe citar que os livros que eu falei agora, eles são classificados como proféticos na tradição judaica e, para nós, na tradição cristã, eles são considerados como históricos. Então, essa divisão, na divisão anterior, né, na judaica original, esses livros realmente eles eram livros proféticos e realmente nós vimos isso. Enquanto o livro de Deuteronômio exorta para a obediência, temor e amor a Deus, a obra Historiografia Deuteronomística mostra como Israel várias vezes
desobedeceu e se afastou da vontade do Senhor. A obediência produz bênção e a desobediência, castigo. Cabe ressaltar que no contexto do Antigo Testamento, as consequências do pecado muitas vezes não eram restritas apenas ao pecador, mas a uma família ou até um povo inteiro. Este conceito é chamado pelo autor de solidariedade comunitária presente na gramática do Antigo Testamento e constitui uma das bases teológicas identificadas desde os princípios estabelecidos nos textos do Pentateuco. Como exemplo disso, citamos o capítulo 17 até o capítulo 26 do livro de Levítico, que, como são vários capítulos, não podemos lê-los integralmente aqui, fica para que os irmãos acompanhem depois em casa. Após a vinda de Jesus, cada um passou a responder pelo seu pecado. Então eu não tenho mais, eu não vou sofrer mais, eu não vou ser condenada e julgada pelo pecado do meu pai ou da minha mãe ou de um parente meu. Eu vou responder pelos meus erros. Mesmo assim, as nossas ações, elas produzem efeitos positivos ou negativos sobre todos os que estão ao nosso redor. Por exemplo, se eu desobedecer as leis civis e eu for presa, toda a minha família sofrerá. Por outro lado, se eu trabalhar e ganhar o meu sustento honestamente, eles poderão usufruir das minhas conquistas. Então, no sentido do pecado, eu vou responder perante o Senhor do meu pecado, das minhas ações. Mas as minhas atitudes, elas têm sempre uma consequência, que podem atingir outros ao meu redor, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Por isso que precisamos pensar bastante como vamos agir, o que vamos fazer, que caminho vamos escolher tomar. Temos sempre que escolher o caminho do Senhor. Bom, agora falaremos sobre o profetismo bíblico. O profetismo bíblico, tão presente em Isaías, ele destitui, pouco a pouco, a imagem humana de rei e aponta cada vez mais para um reinado divino. Jesus é esse rei, é o Messias prometido. Em Isaías 9:6, podemos ler isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, aqui Isaías já estava aqui apontando profeticamente para a vinda de Jesus e Jesus entronizado como rei, o rei eterno, para um reinado divino e não um reinado humano, como o povo de Jerusalém estava experimentando até aquele momento. A influência deuteronomista presente na profecia de Isaías fica bem evidente no capítulo 8, nos versículos de 5 a 8, onde lemos: Em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da sua terra, ó Emanuel. Ou seja, o povo, ao invés de confiar no Senhor, ele resolveu desobedecer. E aí ele começou a ter medo do inimigo. E com a desobediência de tudo que o povo fazia de errado, acaba vindo o castigo. Então o Senhor entrega o seu povo, o seu próprio povo, nas mãos do inimigo, devido à desobediência.
No tópico 2 da nossa revista, o tema é a mensagem de denúncia quanto ao pecado. Uma das marcas do profetismo pré-exílico é a denúncia quanto ao pecado. Além de Isaías, os profetas Amós e Oséias já anunciavam o julgamento e a condenação, como podemos ler nas passagens bíblicas a seguir. Oséias 9, 1 e 2. Povo de Israel, vocês abandonaram a Deus e adoraram ídolos. Vocês se venderam como prostitutas ao Deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e faltará vinho. Agora em Amós 6:1, lemos: Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém, ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Então, quer dizer, o povo achava que nunca haveria castigo e eles continuavam fazendo as coisas erradas. Uma das formas de classificar estes textos são como oráculos de julgamento. Oráculo seria como uma sentença. E esses oráculos se caracterizam como um anúncio de um juízo de Deus contra um indivíduo ou um povo. Na origem de um oráculo de julgamento contra o indivíduo está sempre uma falta, um delito cometido por uma pessoa. A estrutura dessa denúncia, ela está fundamentada em duas partes. A primeira delas é a acusação, onde se constata a realidade ou a situação, aquilo que a pessoa propriamente dito fez. A segunda parte é o anúncio da desgraça ou do castigo como consequência do erro cometido pela pessoa ou por um povo inteiro. Em comparação com os oráculos de julgamentos proferidos pelos seus antecessores do Reino do Norte, o profeta Isaías tem em comum a crítica cultural e social, a expectativa da vinda do dia do Senhor e a pregação contra a arrogância humana. Neste aspecto, Isaías supera Amós ao estender a sua mensagem a Jerusalém, estabelecendo vínculos entre os anúncios de juízo às nações estrangeiras com a condição de Judá, que também seria atingido pelos oráculos de julgamento proferidos pelo profeta. Quer dizer, Isaías pega aquilo que Amós já falava e estende isso para Jerusalém, dizendo para Jerusalém que aquilo que ela fazia de errado teria uma consequência. E essa crítica, conforme eu falei ainda agora, ela passava por uma crítica cultural, o culto que o povo estava prestando. Em Isaías 1:11, lemos: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Quer dizer, o povo estava fazendo sacrifícios que não estavam agradando a Deus, porque o povo não estava cultuando a Deus, e sim a outros deuses. Então, Deus não quer de nós sacrifício, Ele quer que sejamos fiéis a Ele, que o obedeçamos. Na parte da crítica social que o profeta faz, podemos ver com clareza em Isaías 1, 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito dos órfãos. Pleiteai a causa das viúvas. Quer dizer, não adianta eu dizer que eu sirvo ao Senhor, ir para a igreja, participar de atividades no reino de Deus, se eu verdadeiramente não amar o meu próximo, se eu não fizer o bem, se eu não atentar para a justiça, se eu não repreender o opressor, se eu não defender o direito do órfão e a causa das viúvas. Então eu preciso
eu preciso amar o próximo. E por último, fala da arrogância humana. O profeta Isaías, ele chamava a atenção do povo contra a arrogância humana. Podemos ver isso com clareza em Isaías 2, versículos 11 e 12. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então, é a condenação da arrogância humana. Então, muitas vezes somos arrogantes e a palavra de Deus condena essa arrogância. E já condena, eu vejo que essa daqui já, lá em Isaías, já estava condenando a arrogância humana. Isaías, ele denuncia a suposta autossuficiência dos moradores de Jerusalém, que achavam que os seus muros eram intransponíveis. Eles esqueceram que as vitórias do rei Davi eram frutos de sua obediência ao Senhor e não do poderio bélico do exército. Eles achavam que eles poderiam continuar em pecado, que nada aconteceria ao povo e o povo continuaria bem como estava no período do rei Davi. Trazendo isso para os nossos dias, muitas vezes nos sentimos mais fortes que o pecado e dizemos até assim, brincamos com o perigo, né? Usamos esse termo até. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em pé, cuide para não cair. Então, não somos mais fortes que o pecado, podemos resistir ao pecado se estivermos aos pés do Senhor. E temos que ter o cuidado quando estivermos percebendo uma situação que pode nos levar a pecar, temos que sair de perto daquela situação e não achar que somos suficientes para conseguir resistir àquilo e muitas vezes cair em tentação. Então, se tem uma situação de pecado, faz que nem José, foge daquela situação, vai embora, não espera para agravar a situação. O terceiro tópico da lição tem como tema a mensagem apocalíptica presente no texto de Isaías. O gênero apocalíptico é uma literatura de revelação. Ele não é restrito ao livro de Apocalipse. No Antigo Testamento temos, por exemplo, o livro de Daniel e o de Ezequiel. O profeta Isaías, ele anuncia não só a ruína da Síria, mas também do Reino do Norte, Israel, e do Reino do Sul, Judá. Isso significa que a mensagem de Isaías ela era apocalíptica. Inclusive, alguns estudiosos classificam os capítulos de 24 até 27 de Isaías como o Apocalipse de Isaías. Neste sentido, no sentido de mostrar o anúncio do livro de Isaías, eu vou ler Isaías 24, versículos 5 e 6, que nos diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Então, como já foi falado anteriormente, Jerusalém achava que ficaria livre da correção de Deus por ser povo de Deus. Ela achava que os seus muros seriam intransponíveis. Parecia que o juízo divino seria apenas para os outros povos. E muitas vezes nós acabamos pensando assim também: mas eu sou servo do Senhor, então eu não vou ter punição, eu não vou ter problema com relação a esse pecado, não faz mal. E não é verdade. Vamos falar agora das considerações finais. Toda ação ela vai gerar uma reação, uma consequência. Essas consequências
Elas podem ser boas ou ruins. Se eu obedecer à palavra do Senhor, eu vou ter grandes bênçãos. Mas, por outro lado, se eu desobedecê-lo, eu vou ter que pagar, sofrer as consequências, os danos. Assim como o povo de Deus foi levado cativo, muitas vezes nós aqui, apesar de não sermos levados cativos no sentido físico para algum lugar, para a Babilônia ou para qualquer lugar, nós somos levados cativos muitas vezes pelo pecado, devido à desobediência. Então, precisamos obedecer para ter as bênçãos do Senhor. Não podemos desobedecer, porque a desobediência só vai gerar tristeza e coisas ruins para nossas vidas. Louvemos ao Senhor pela grandeza da sua glória. Alegremo-nos por tão grande salvação que nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam. E descansemos nos braços do Senhor, nos braços do nosso Pai, assim como o Isaías falou para Ezequias não temer e descansar nos braços do Senhor, e realmente o Senhor agiu e o Senhor esteve à frente daquele exército e venceu aquela batalha. É o mesmo Senhor que Isaías proclamou ao rei Ezequias, é o mesmo Deus de hoje, é o nosso Pai. Então nós temos que descansar nos braços do Senhor e confiar que nele estamos seguros. Isso vale para qualquer momento da nossa vida. Bom, vamos orar para encerrar o nosso estudo, que daqui a pouco teremos o nosso culto. Que o Senhor possa completar em nossos corações aquilo que, pela minha pequenez, eu não consegui falar, eu não consegui explicar, que o Senhor complete em nossos corações tudo que Ele quer que entendamos da sua santa palavra. Oremos então. Senhor, Paizinho querido, misericordioso Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez estudando a Tua Santa Palavra, Senhor, para saber o que Tu queres de nós, Senhor. Estamos lendo a Tua Palavra para olhar aquilo que aconteceu e tirarmos conclusões e percebemos que o que nós temos que fazer é Te obedecer e Te seguir, Senhor. Te pedimos que Tu recebas, Deus, o culto que daqui a pouco prestaremos a Ti, Deus, e sabemos que só Tu, Senhor, és digno de honra e de glória. Nos colocamos aos Teus pés, Senhor, e não queremos, Senhor, de maneira alguma adorar a nenhum outro Deus, Senhor. Nosso louvor é tão somente para Ti, Senhor, porque nossos corações pertencem a Ti, Deus. Te entregamos, Deus, mais uma vez, Senhor, a vida do nosso pastor, a vida de todos os enfermos com qualquer doença, Senhor, que são tantos que pedem orações na nossa igreja, Senhor, que Tu guarde, Tu os proteja, Tu cuide, Senhor, que Tu dê a cura na medida da Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, toma as famílias enlutadas, Senhor, dando o conforto que só Tu, Deus, pode dar. Faça com que eles entendam que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, apesar do momento de tristeza. Deus, entregamos tudo que temos em Tuas mãos, Senhor, porque, na verdade, tudo que temos é Teu, Senhor, porque sem Ti nós nada somos. Te agradecemos, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.